Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas ao chegar aos 80 anos, é bem provável que metade da sua massa muscular original já tenha desaparecido em comparação com quando você era mais jovem. Essa condição, conhecida como sarcopenia, é sorrateira e devastadora. Ela rouba não só a força física, mas também a liberdade e a autonomia de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estima-se que mais de 50 milhões de idosos convivam com essa perda muscular progressiva. Só para ter uma ideia da gravidade, mais de 300 mil pessoas com idade avançada acabam sendo internadas todos os anos devido a quedas provocadas por músculos enfraquecidos. E aqui chegamos a um dado que surpreende. Segundo o periódico científico Journal of Physiology, a ciência está desmentindo a ideia de que esse declínio muscular severo seja algo inevitável com o envelhecimento. Há pessoas com mais de 70 anos que impressionam não apenas pela vitalidade, mas também pela força e pela forma física que lembram alguém bem mais jovem. Enquanto muitos da mesma faixa etária enfrentam dificuldade até para se levantar de uma cadeira ou subir um lance de escadas, esse grupo seleto consegue realizar essas tarefas com facilidade. E mais, continuam ativos, independentes e muitas vezes superam jovens adultos em testes de força. Alguns seguem praticando esportes, escalando montanhas e levando uma vida cheia de movimento e prazer. Isso mostra que é possível preservar a qualidade de vida mesmo com o passar dos anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo educativo sobre saúde e quer aprender mais, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim você não perde nenhuma dica transformadora. Agora, você deve estar se perguntando: qual é o segredo dessas pessoas que envelhecem com tanto vigor? A verdade é que a maioria, cerca de 93% dos idosos, sequer imagina que certos hábitos simples do dia a dia podem adiar ou até mesmo reverter o desgaste muscular causado pelo tempo. Cientistas da renomada Mayo Clinic identificaram esses hábitos, mas infelizmente eles raramente são discutidos em consultas médicas. Muitos profissionais da saúde sequer mencionam o comportamento mais essencial que poderia ajudar os pacientes da terceira idade a recuperar a força perdida, mesmo depois dos 70 ou 80 anos. O mais curioso é que pesquisadores da Harvard Medical School descobriram que uma das práticas mais eficazes para manter a força com o passar dos anos vai contra o que muitos médicos tradicionalmente recomendam. Por isso, preste bastante atenção ao que vem a seguir, porque o primeiro hábito que vamos revelar provavelmente é algo que você faz errado todos os dias. E essa falha, aparentemente inocente, acelera o processo de perda muscular, ativando genes que normalmente permaneceriam inativos. Corrigir esse comportamento pode ser o fator decisivo entre viver uma velhice ativa e independente ou depender constantemente da ajuda de outras pessoas. Já deixa seu like agora e se inscreve no canal para continuar recebendo dicas práticas e baseadas na ciência para melhorar sua saúde. E antes da gente mergulhar nas práticas, comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo. Agora sim, vamos ao conteúdo que pode transformar a sua vida. Vamos direto ao ponto. O sétimo hábito, e um dos mais surpreendentes entre aqueles que envelhecem com força e vitalidade, é o uso consciente de algo chamado estresse hormético. Pode parecer contraditório, mas um dos segredos dos idosos mais saudáveis é justamente se expor de forma controlada a certos tipos de estresse físico e metabólico. Esse fenômeno, conhecido como hormese, se refere a estímulos que em grandes doses seriam prejudiciais, mas em pequenas quantidades fortalecem o corpo. É como se o organismo dissesse: isso me desafia, então preciso ficar mais forte. E, de fato, o que não te enfraquece pode te tornar mais resistente, especialmente quando falamos de músculos.
Pesquisas do Buck Institute for Research on Aging revelam que pequenas exposições a certos tipos de estresse desencadeiam respostas celulares poderosas que não só preservam, mas também ampliam a função muscular, mesmo em pessoas com mais de 80 anos. E adivinha qual é o tipo de estresse mais usado por esses superidosos? A variação de temperatura, quando o corpo é submetido ao frio, como no caso de terminar o banho com 30 a 60 segundos de água fria ou mergulhos rápidos em água gelada, ele ativa a gordura marrom, aumenta a geração de mitocôndrias e estimula a liberação de adiponectina, um hormônio que protege o tecido muscular contra a degradação. Tudo isso contribui para manter os músculos saudáveis e funcionais. Mas o calor também tem seu papel. Sessões regulares de sauna ou banhos quentes em banheiras de hidromassagem ativam proteínas chamadas de choque térmico, que ajudam a proteger as células musculares contra danos e ainda estimulam sua regeneração. Um estudo conduzido na Finlândia mostrou que o uso frequente de sauna, entre 4 e 7 vezes por semana, estava associado a uma redução de 40% na perda de massa muscular, em comparação com quem não fazia uso dessa prática. Ou seja, além de relaxante, a sauna pode ser uma aliada poderosa na longevidade. Outro tipo de estresse hormético vem da alimentação controlada no tempo, o famoso jejum intermitente. Superidosos tendem a restringir a ingestão de alimentos a janelas de 8 a 10 horas por dia, sem deixar de se alimentar bem, claro. Essa prática, longe de causar perda de peso drástica, melhora a saúde das mitocôndrias musculares em até 10% em apenas 12 semanas, segundo estudos do Salk Institute. Esse mecanismo ativa a autofagia, uma espécie de faxina celular que renova tecidos e melhora a qualidade muscular. E por fim, temos os movimentos musculares intensos, mas curtos, outro tipo eficaz de estresse positivo. Nesse caso, estamos falando dos isométricos extremos. Os superidosos praticam exercícios em que empurram ou puxam objetos imóveis com força máxima por curtos períodos, entre 5 a 10 segundos. Esse tipo de contração gera um estímulo poderoso para a musculatura, ativando genes de crescimento e resistência. Não se trata de levantar pesos enormes, mas de gerar um esforço concentrado que envia uma mensagem clara ao corpo. Precisamos manter essa força. Esses estímulos que desafiam o corpo de forma estratégica e controlada são curtos, mas incrivelmente eficazes. Um dos motivos de seu impacto tão potente está justamente na sua intermitência. São breves, intensos e seguidos de períodos de descanso generosos que permitem ao organismo se recuperar e se adaptar. Ao serem aplicados de maneira correta, esses estresses controlados despertam genes ligados à longevidade, como os conhecidos fóxos e sirtuínas, que têm um papel vital na preservação da massa muscular conforme envelhecemos. Não se trata de se esgotar ou forçar o corpo além do limite. Pelo contrário, é sobre aplicar estímulos inteligentes e dar ao corpo o tempo necessário para se fortalecer com isso. A chave está na progressão lenta e consciente. Comece, aos poucos. Adote essas práticas com cautela até que seu organismo se adapte. O objetivo não é gerar exaustão, mas sim provocar um estresse positivo, o tipo que gera resposta adaptativa saudável. Esse tipo de estresse, quando bem administrado, fortalece músculos, melhora a capacidade celular e ainda contribui para a saúde geral. Com o tempo, o corpo começa a responder com mais vigor e hábitos antes desafiadores se tornam parte da rotina com naturalidade. É uma forma de treinar o organismo para resistir ao tempo, mantendo a funcionalidade mesmo em idades avançadas. Já o sexto hábito essencial diz respeito ao momento em que você consome proteínas.
Muitas pessoas da terceira idade estão preocupadas com a quantidade de proteína ingerida, o que é importante, claro, mas negligenciam algo ainda mais decisivo: o horário em que essa proteína é consumida ao longo do dia. Cientistas chamam isso de resistência anabólica, um processo natural em que, com o envelhecimento, o corpo passa a ter mais dificuldade para transformar a proteína ingerida em músculo. E aí vem o erro comum. A maioria das pessoas concentra quase toda a ingestão proteica na última refeição do dia, o que reduz muito a eficiência desse processo. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition mostraram que, para que o corpo consiga realmente aproveitar a proteína, ela deve ser distribuída de forma mais uniforme durante o dia. Existe uma janela de oportunidade que se abre nos músculos cerca de 3 a 4 horas após cada refeição. E é exatamente nesse intervalo que o corpo está mais apto a utilizar a proteína para construir e manter massa muscular. Ou seja, se você consome proteína apenas no jantar, está deixando passar oportunidades valiosas de estimular o crescimento muscular. A recomendação mais eficaz é incluir entre 25 e 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição. Isso significa transformar seu café da manhã. Por exemplo, ao invés de apenas pão ou cereais, opte por ovos, iogurte grego, shakes proteicos ou outras fontes ricas. No almoço e jantar, inclua carnes magras, peixes, ovos, laticínios ou proteínas vegetais, como lentilhas e grão de bico. Um estudo da Universidade do Texas revelou que idosos que seguiram essa distribuição estratégica de proteínas ao longo do dia conseguiram aumentar em média 1,2 quilos de massa muscular em apenas 12 semanas, e sem mudar mais nada na rotina. Ou seja, não basta apenas comer proteína, você precisa ingerir na hora certa e na quantidade adequada, em diferentes momentos do dia. Isso maximiza a síntese proteica muscular e ajuda a reverter os efeitos naturais do envelhecimento. Incorporar esse hábito na rotina pode ser um divisor de águas para manter a força, a vitalidade e a independência por muito mais tempo. Agora vamos ao quinto hábito, que muitas vezes passa despercebido, mas é absolutamente vital: a otimização dos níveis de vitamina D. Popularmente chamada de vitamina do sol, a vitamina D é muito mais do que um nutriente que fortalece os ossos. Ela é uma verdadeira guardiã da força muscular. E o mais alarmante é que mais de 80% da população idosa sofre com níveis insuficientes dessa vitamina, o que enfraquece os músculos de forma silenciosa e progressiva. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a vitamina D ativa genes diretamente ligados à formação e preservação dos músculos. Dentro das nossas células existem receptores específicos para essa vitamina. E quando ela está em quantidade adequada, desencadeia uma série de processos responsáveis pelo crescimento e manutenção da massa muscular. Um estudo pioneiro, publicado no JAMA Internal Medicine, mostrou que idosos com níveis ideais de vitamina D apresentavam 25% mais força muscular em comparação àqueles com níveis baixos. Além disso, esses mesmos indivíduos tinham tempo de reação mais rápido, melhor equilíbrio e maior coordenação motora, fatores cruciais para evitar quedas e acidentes. Para se ter uma referência, níveis abaixo de 20 nanogramas por mililitro já caracterizam deficiência. Os chamados superenvelhecedores, que mantêm juventude funcional mesmo em idade avançada, quase sempre apresentam níveis acima de 40 nanogramas por mililitro. A exposição ao sol continua sendo uma das melhores formas de estimular a produção natural de vitamina D. No entanto, com o envelhecimento, a capacidade da pele de sintetizar essa vitamina cai quase pela metade entre os 20 e os 65 anos, mesmo com exposição solar direta.
Por isso, a suplementação se torna essencial para a maioria dos idosos. A recomendação padrão de 600 unidades internacionais por dia costuma ser insuficiente. Estudos indicam que, para alcançar níveis ideais, a maioria das pessoas nessa faixa etária precisa de 2.000 a 4.000 unidades por dia, sempre com acompanhamento profissional, claro. Paralelamente, incluir na dieta alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos, gemas de ovo e laticínios fortificados, também é fundamental. Se possível, procure tomar entre 15 e 20 minutos de sol direto ao meio-dia, com braços e pernas expostos, sem protetor solar nesse curto período. Mas atenção! Para que a vitamina D funcione corretamente no corpo, ela precisa estar em equilíbrio com outra vitamina essencial, e é sobre isso que falaremos no próximo trecho. Alimentos fermentados e certos produtos de origem animal atuam de maneira silenciosa, porém poderosa, na forma como o cálcio é utilizado pelo corpo. Quando consumidos regularmente, eles ajudam a impedir que o cálcio se acumule nas artérias, o que pode causar calcificações perigosas e, ao mesmo tempo, direcionam esse mineral para onde ele realmente deve ir, os ossos. Esse efeito só é possível graças à ação sinérgica entre a vitamina D e a vitamina K2, que é muitas vezes esquecida. Sim, é isso mesmo. Se você suplementa vitamina D em doses mais altas, mas não equilibra com K2, pode acabar calcificando suas artérias ao invés de fortalecer seus ossos e músculos. A vitamina K2, encontrada principalmente em alimentos fermentados, como nato, queijos envelhecidos e ovos de galinhas criadas ao ar livre, age como um guia de trânsito para o cálcio. Ela o mantém fora das artérias e o conduz diretamente para os ossos. Essa interação entre nutrientes, pouco reconhecida, pode ser o diferencial entre envelhecer com força ou perder mobilidade ano após ano. A dica prática? Faça um exame de sangue simples, solicitado pelo seu médico, para verificar seus níveis de vitamina D. O ideal é manter acima de 40 nanogramas por mililitro, especialmente se você já passou dos 60 anos. Isso pode fazer toda a diferença na preservação muscular e na sua autonomia nos anos futuros. Agora, vamos para o quarto hábito fundamental dos idosos com força impressionante: controlar a inflamação todos os dias. Você quer saber o que as pessoas realmente fortes e saudáveis na terceira idade têm em comum? Níveis muito baixos de inflamação crônica. E isso não é coincidência. Pesquisadores deram até um nome para isso: inflammaging, ou envelhecimento inflamado, que representa um tipo de inflamação silenciosa, de baixo grau, que se instala com o tempo e corrói a massa muscular de forma quase imperceptível. Esse processo inflamatório constante impede que o corpo responda bem a exercícios e proteínas. Mesmo com boa alimentação e atividade física, se a inflamação estiver alta, os músculos simplesmente não se desenvolvem. Segundo um estudo marcante da Universidade Tufts, idosos com altos marcadores inflamatórios perdem massa muscular 3 vezes mais rápido do que aqueles com inflamação controlada, mesmo que tenham hábitos saudáveis. Então, o que os superidosos fazem de diferente? Eles têm 4 estratégias poderosas que a maioria dos idosos ignora completamente. Dormem bem e de forma consistente. Eles mantêm horários regulares para dormir e criam um ambiente completamente escuro no quarto. A privação de sono pode aumentar em até 40% os níveis de citocinas inflamatórias, acelerando a atrofia muscular. O sono não é um luxo, é um remédio regenerador natural. Cuidam do intestino como se fosse um centro de comando da saúde. Porque é. Alterações na flora intestinal com o envelhecimento estão diretamente ligadas à inflamação sistêmica. Superenvelhecedores
consomem mais de 30 tipos de plantas diferentes por semana, além de alimentos naturalmente fermentados como iogurte, kefir, chucrute e kombucha. E isso alimenta as boas bactérias intestinais que mantêm o corpo em equilíbrio. Praticam exercícios com moderação e inteligência. Ao invés de se esgotarem em treinos intensos, eles priorizam movimento diário moderado, com picos breves de intensidade apenas 1 ou 2 vezes por semana. Isso evita que o exercício vire um gatilho inflamatório, mantendo o corpo ativo, mas sem sobrecarga. Consomem substâncias anti-inflamatórias com frequência. Incluem ômega 3, 2 a 3 gramas por dia, vindos de peixes como salmão, sardinha ou suplementos, cúrcuma com pimenta do reino para potencializar a absorção, polifenóis presentes em frutas escuras, azeite de oliva extra virgem e chá verde. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que mudanças na microbiota causadas pelo envelhecimento podem aumentar os marcadores inflamatórios em até 29% em apenas 12 semanas. Mas isso pode ser revertido com esses alimentos. Um exame de sangue simples chamado proteína C reativa ultrassensível, PCR-US, pode te mostrar como anda a inflamação no seu corpo. Superidosos geralmente mantêm esse nível abaixo de 1,0 por litro, enquanto o idoso comum apresenta de 3 a 5 vezes mais. Vamos ao terceiro princípio poderoso, o uso estratégico de um micronutriente esquecido, o magnésio. Embora muitas dietas estejam focadas nos macronutrientes como proteínas, carboidratos e gorduras, os idosos que mantêm força e massa muscular impressionantes sabem que o segredo está também nos micronutrientes certos, que atuam como verdadeiros facilitadores dos processos internos do corpo. Sem eles, mesmo com boa alimentação e exercícios, o músculo definha. Um dos mais importantes é o magnésio, apelidado pelos cientistas da Universidade de Vermont de o eletrólito esquecido da saúde muscular. Ele está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas que afetam diretamente a contração, o relaxamento e a recuperação muscular. E aqui está o alerta. Mais de 70% dos idosos estão deficientes em magnésio, o que compromete seriamente o aproveitamento das proteínas ingeridas e a resposta aos exercícios físicos. A revista American Journal of Clinical Nutrition publicou um estudo mostrando que níveis baixos de magnésio estão associados a maior risco de perda de massa muscular, fraqueza e dificuldade de locomoção em pessoas acima dos 60 anos. Mas isso é só o começo. Em 2021, uma pesquisa revelou algo surpreendente. Idosos com níveis adequados de magnésio tinham 30% mais força de preensão e melhor desempenho físico do que aqueles com níveis ligeiramente baixos. Isso significa que até uma pequena deficiência já pode comprometer sua autonomia e vitalidade. Por isso, os superidosos não apenas suplementam com formas altamente absorvíveis de magnésio, como glicinato ou treonato, mas também incluem, no dia a dia, alimentos naturalmente ricos nesse mineral. Folhas verde escuras, nozes, sementes e até um quadradinho de chocolate amargo com mais de 70% de cacau fazem parte da rotina, mas eles não param por aí. Outro nutriente-chave é a creatina. Esqueça a ideia de que ela é exclusiva para fisiculturistas iniciantes. Estudos da Universidade McMaster mostraram que a suplementação de 3 a 5 gramas por dia de creatina melhora significativamente a massa muscular, a força e até a função cognitiva em adultos mais velhos. Ela ajuda na geração de energia e na retenção de água dentro das células musculares, criando um ambiente ideal para o crescimento muscular. Outro elemento vital, a vitamina B12, especialmente sua forma ativa, metilcobalamina. À medida
que envelhecemos, a produção de ácido estomacal diminui, o que reduz a absorção da B12. Para piorar, medicamentos como inibidores de bomba de prótons e a metformina, amplamente usados por idosos, reduzem ainda mais seus níveis. A deficiência dessa vitamina compromete a energia muscular e a função neurológica. Por isso, superidosos escolhem versões de alta biodisponibilidade e fogem da cianocobalamina, a forma mais barata e menos eficaz, presente na maioria dos multivitamínicos. E não para por aí. Minerais como zinco, selênio e cromo são igualmente importantes. Eles facilitam a síntese proteica e melhoram a sensibilidade à insulina, dois fatores essenciais para transportar nutrientes até os músculos. Um estudo extenso da Universidade Tufts mostrou que níveis ideais desses minerais estavam ligados à manutenção de 22% mais massa muscular ao longo de 5 anos. Como eles fazem isso? Testes de micronutrientes personalizados. Em vez de tomar multivitamínicos genéricos, os superidosos identificam exatamente o que está em falta em seu organismo e suplementam de forma inteligente, economizando dinheiro e aumentando a eficácia. Agora, chegamos ao hábito número 2, preservar suas conexões neuromusculares. Poucos sabem, mas quando perdemos massa muscular, não é apenas o músculo que está sendo afetado. O elo entre os músculos e o sistema nervoso, conhecido como junção neuromuscular, é frequentemente o primeiro a enfraquecer. Pense nisso como uma tomada que leva energia para os seus músculos. Se ela se deteriora, o sinal do cérebro simplesmente não chega direito aos músculos. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que os superidosos possuem conexões neuromusculares muito mais fortes que o idoso comum. E o mais empolgante, eles também identificaram estratégias para preservar e até reconstruir essas conexões vitais. A primeira estratégia é a prática regular de atividades que exigem coordenação e precisão. Diferente da musculação tradicional, exercícios como tai chi, dança, tênis ou ping-pong desafiam o cérebro a recrutar músculos em padrões complexos. Um estudo de 2020 mostrou que idosos que praticavam esse tipo de atividade 2 vezes por semana preservaram suas conexões neuromusculares 31% melhor do que os que faziam apenas caminhada ou musculação leve. A segunda abordagem envolve nutrientes que protegem essa ligação entre nervo e músculo. Compostos como ácido alfa-lipoico e acetil-L-carnitina ajudam a reduzir o dano oxidativo nas junções nervosas. Vitaminas do complexo B, como a benfotiamina, forma especial da B1, e substâncias como a huperzina A, encontrada no musgo clube, chinês, aumentam a acetilcolina, o principal neurotransmissor envolvido na ativação muscular. A terceira ferramenta, técnicas de respiração, isso mesmo. Apenas 5 minutos diários de respiração consciente, como o método Box Breathing. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4, segure por 4, podem aumentar a ativação neural dos músculos em até 15%. Estimular o nervo vago através da respiração melhora a comunicação entre o cérebro e os músculos. Por fim, um dos achados mais fascinantes: o cérebro e os músculos compartilham caminhos neurais. Estudos da Universidade de Colômbia mostraram que idosos que se envolviam regularmente com atividades cognitivas desafiadoras preservavam muito mais sua função muscular. Ou seja, quanto mais você exercita o cérebro, melhor o comando que ele dá aos músculos. E, finalmente, chegamos ao hábito número 1 dos superidosos: treinamento de resistência progressiva. Este é o divisor de águas. Segundo especialistas da Universidade Tufts, esse tipo de exercício é o remédio anti-envelhecimento mais poderoso já descoberto. Mas atenção!
não é qualquer treino. Superidosos seguem um programa com 4 pilares: intensidade em vez de duração. Estudos mostram que apenas 2 semanas de treino de alta intensidade até a falha muscular geram mais resultados do que 5 semanas de treino leve. A falha muscular temporária, quando você não consegue fazer mais uma repetição com boa forma, ativa a síntese de proteínas por até 72 horas. Movimentos compostos e funcionais. Eles priorizam exercícios como agachamentos, remadas, empurrões e puxadas, todos adaptados à sua capacidade física e mobilidade. Esses exercícios ativam múltiplos grupos musculares e geram maior resposta hormonal do que exercícios isolados, como rosca bíceps. Sobrecarga progressiva. A cada semana, eles aumentam ligeiramente a carga, a repetição ou a dificuldade dos exercícios. Isso impede que os músculos entrem em estagnação, o que é comum entre idosos que repetem o mesmo treino por meses, ênfase na fase excêntrica. Ao descer o peso de forma lenta e controlada, os músculos são mais estimulados, com menos impacto nas articulações. Esse tipo de movimento é ideal para quem está começando ou tem limitações. E aqui vai um dado impressionante. Idosos que iniciaram um programa de resistência progressiva de 12 semanas ganharam, em média, 3,3 quilos de massa muscular e aumentaram sua força em 35%, segundo um estudo revolucionário da Universidade do Alabama. Além disso, houve melhora na função cognitiva, densidade óssea e controle da glicose no sangue. O maior erro? Achar que musculação é perigosa ou que já passou da idade. Na verdade, o risco está em não treinar. A falta de resistência acelera a perda muscular, aumenta o risco de quedas e compromete a independência. Se você fizer apenas uma coisa após este vídeo, comece a treinar resistência progressiva. Procure um profissional, adapte os exercícios ao seu nível e faça 2 sessões semanais de 30 minutos. Isso pode mudar o curso do seu envelhecimento. Agora que você conheceu os 7 hábitos cientificamente comprovados que explicam por que alguns idosos aos 80 anos mantêm força e vitalidade de pessoas 20 anos mais jovens, me diga, qual desses hábitos te surpreendeu mais? Você já pratica algum deles? Tem alguém na sua vida que é um exemplo de força e vitalidade na maturidade? Comenta aqui embaixo, compartilha suas experiências e vamos inspirar mais pessoas a envelhecerem com potência. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!